nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta segunda-feira, dia 10 de novembro, hoje nós celebramos um grande Papa, São Leão Magno. E o evangelho que é proposto para a liturgia de hoje, São Lucas 17, de 1 a 6, quer nos dar hoje uma imensa lição para cada um de nós. O evangelho de hoje vai tratar do escândalo. O tema principal hoje desse evangelho é o escândalo. Agora, eu gostaria, já no início da nossa meditação, de que você transportasse seu pensamento para fora daquilo que é a palavra escândalo num contexto social. Hoje nós estamos bombardeados por muitos escândalos sociais, escândalos de celebridades, escândalos políticos, mas o contexto principal bíblico de escândalo não é nenhum desses aí. Não, o evangelho não está tratando disso, não está tratando da palavra escândalo do mesmo jeito que a gente está acostumado a ver o escândalo. O escândalo aqui, para nós, ele ainda confere uma gravidade ainda maior. E é tão grave, é tão sério, que Jesus tem uma palavra muito dura. Ele diz: olha, é inevitável que aconteça escândalo, mas ai daquele que produz os escândalos. E Jesus aqui vai dizer na sequência: é melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho e se atirasse ao mar. Gente, essas palavras saíram da boca de nosso Senhor, o manso e o humilde de coração, o Deus da misericórdia, o Deus conosco, o Deus Emanuel. Ele está dizendo isso. Ora, então significa que o que nós estamos tratando aqui hoje é algo muito sério mesmo. Bom, então o que vem a ser o escândalo num contexto bíblico? Num contexto bíblico, a palavra escândalo, ela sempre está ligada a um outro termo chamado pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Ou seja, as nossas atitudes que levam os nossos irmãos a caírem. Muitas pessoas não se converteram ainda à religião cristã, especialmente ao catolicismo, por causa do nosso contra-testemunho. Que o contra-testemunho, em alguns casos que não chega ainda a ser medido como um escândalo, mas já é algo suficientemente grande que faz com que as pessoas não venham para a igreja. Imagina, quem vai querer vir para uma igreja que, quando ela olha de fora, parece uma coisa, mas quando ela entra dentro de uma comunidade, tem irmãos lá dentro da comunidade que estão querendo puxar o tapete do outro, tem irmãos que estão fazendo carreira, são carreiristas, eles estão ali porque querem cargos, outros porque não tem nada para fazer, não tem família mais, não tem nada, então eles fazem da igreja o seu feudo, estão ali, puxam o tapete, não se amam uns aos outros. Eu pergunto, quem gostaria de ir para uma igreja assim? Eu tenho certeza que ninguém, Ninguém, porque o rosto da igreja são os cristãos,
são os cristãos. Então, como nós vamos viver no meio de pessoas assim? E é por isso que Jesus está falando, aquele que produzir escândalo, ou seja, aquele que for uma pedra de tropeço para fazer o outro cair. Certa vez Jesus disse no evangelho para os fariseus: vocês ficam aí querendo a conversão dos outros, e quando vocês conseguem a conversão do outro, vocês tornam eles piores do que os demônios. Olha que coisa profunda Jesus disse aos fariseus no evangelho. Então, isso, meus irmãos, é muito sério para cada um de nós. É muito sério, porque quando as pessoas começam a nos conhecer e vai conhecendo a comunidade e vai vendo como as pessoas lidam, nós vamos percebendo que as pessoas não são tão santinhas assim como algumas mostram. Não. Então Jesus está dizendo, ai daqueles que provocam escândalo. Eu estou ainda aqui num estágio muito raso. Eu estou falando ainda de contra-testemunho, eu estou falando ainda de não dar um exemplo cristão, de não ser pessoas que muito mais traz para a igreja do que tira da igreja, porque quantas pessoas deixaram, claro, aqui também falta maturidade nas outras pessoas, mas nós não podemos esperar maturidade de quem está chegando na igreja agora. Podemos? Não. Nós não devemos esperar a maturidade daquele que começou a caminhar agora. Aquele que começou a caminhar agora, ele precisa de apoio. Eu não estou falando de paparico. Eu não estou falando de passar a mão na cabeça do outro, porque também tem pessoas assim, né? Que querem o tempo todo ser paparicadas. Não, na igreja não é para isso. Mas nós precisamos amar concretamente e nós precisamos ser transparentes. Transparentes. Então, nós temos que ser pessoas que as pessoas olhem para nós e o nosso modo de viver, o nosso modo de ser comunidade, muito mais façam com que aquelas pessoas queiram continuar na comunidade, ser comunidade, e não só trazer outras pessoas, porque quem vem para um meio aonde está reinando o amor, a paz, aonde está reinando Jesus Cristo, é evidente que ela vai querer trazer outras pessoas para ali. É evidente. Então, esse aqui é um estágio raso ainda, mas quantas pessoas que são verdadeiras pedras de tropeço para outras pessoas. Jesus aqui, essa palavra de amarrar uma pedra de moinho no pescoço, uma pedra de moinho é uma pedra grande, que a pessoa pula para não voltar mesmo, né? É para aqueles que fazem os pequenos caírem. E veja, esse escândalo aqui não é só um escândalo de, por exemplo, uma pessoa que muito de Deus, uma pessoa influente na comunidade e de repente ela comete um pecado. Isso é errado, né? Isso já faz puxar para baixo uma multidão. Mas tem mais gravidade nisso ainda. Tem mais gravidade quando uma pessoa que vive a fé reta, ela começa a ensinar heresia. Ou ela mesmo vira uma herege, ou ela vira uma cismática, quando um fiel cristão católico, ele que vive a ortodoxia da fé, ele vira um cismático é aquele que causa divisão. Meus irmãos, não se iludam, isso é um grande escândalo. Por quê? Porque esse irmão está sendo o quê? Pedra de tropeço para o outro. Ou seja, ele está produzindo um escândalo. Porque normalmente a gente diz assim, né? A gente associa o escândalo a um pecado. Um pecado sexual, um pecado moral. Mas veja, isso aqui é tão grave ou mais grave do que aquele outro pecado. Porque aqui a pessoa está sendo um cismático. No segundo caso, a pessoa está sendo um herético. Imagina uma pessoa que dava aula de catecismo, uma pessoa que ensinava a fé, uma pessoa influente que sempre viveu a ortodoxia da fé, aí amanhã ou depois, por cargas d'água, ele está lá ensinando que Nossa Senhora não é mais a Imaculada Conceição. Um exemplo, né? Ou seja, ele está ensinando o quê? Uma heresia. E isso é um escândalo. Ou pior, uma pessoa que sempre creu, que sempre acreditou e foi um testemunho para muitas pessoas ao longo do caminho, da noite para o dia, por cargas d'água, aquele cidadão, ele simplesmente diz, eu não creio mais. Apostatou da fé. Apostatou da fé. A apostasia é isso, é a negação da fé. Pronto, deixou de crer, não creio mais e acabou. Ou seja,
isso é um escândalo. E Jesus está dizendo, os escândalos são inevitáveis. Veja, Jesus aqui, ele não está dizendo que não vai haver escândalo, mas ele está dizendo, ai daquele que produz escândalo. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje está falando algo muito sério conosco. E com essa reflexão, o evangelho está me questionando e está te questionando. Eu tenho sido, pense aí agora, sinceramente, eu tenho sido um construtor da paz, eu tenho sido um agregador de pessoas, eu tenho trazido pessoas para a igreja, ou eu tenho sido uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas? Eu tenho sido uma pessoa que cativa para Deus, ou eu tenho sido aquele que afasta de Deus? Eu tenho produzido escândalos na área religiosa com o cisma, que é a divisão, com a heresia, ou talvez até mesmo com a apostasia, ou eu estou me mantendo firme, fiel àquilo que é o ensinamento magisterial da Santa Mãe Igreja? É um questionamento para nós. Nós precisamos nos confrontar, deixar que essa palavra ela nos confronte nesta hora e ela nos tire uma resposta para Deus. Sinceramente, que a gente faça um exame agora de consciência e a gente veja se em algum momento das nossas relações com os nossos irmãos, talvez aí a gente não esteja sendo uma pedra de tropeço ou aquele que faz a pessoa desanimar da fé ou até mesmo abandonar a fé. Peçamos ao Senhor hoje a graça da fidelidade, a graça da sã doutrina da fé, a graça da submissão àquilo que crê e ensina a Santa Mãe Igreja, para que a gente se mantenha fiel e também em tudo aquilo que a Igreja nos coloca como a moral católica. Que veja, não é uma moral fácil. A moral católica, ela é infinitamente mais difícil do que uma moral protestante, por exemplo, né? Somos acusados de poder fazer em tudo. Só quem diz isso é quem não conhece a moral católica. Só quem diz um absurdo desse não conhece a moral católica. Eu poderia aqui dizer muitas coisas que, por exemplo, os protestantes fazem e que os católicos não podem fazer. Eu poderia dizer aqui muitas coisas, como, por exemplo, se casar mais de uma vez, como, por exemplo, usar DIU, camisinha, coito interrompido, e por aí vai. Eu poderia dizer aqui muitas coisas, né? A lista é grande. E como podem se dizer que a moral católica, o católico pode tudo? Não, a moral católica é rígida. Então, vamos examinar a nossa vida. Se nós estamos sendo um construtor, colocando um tijolinho do céu, ou se eu estou sendo uma pedra de tropeço, causando escândalo para tirar os irmãos, afastar as pessoas de Deus, da igreja e da comunidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.